Olá, meu nome é Débora e esse é o primeiro vídeo do Carta Viva. Esse vídeo foi inspirado no sermão que eu escutei hoje da Elevation Church, que é uma igreja situada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e o pastor chama Steve Furtick. É um pastor que fala globalmente, então tem pessoas do mundo inteiro que assistem esses sermões, que estão disponíveis no canal do YouTube e também fazem transmissões ao vivo todo domingo. Eu também fui inspirada pelo livro do De Luca, Pensamentos que Ajudam. Ele é um juiz de direito e também palestrante espírita, muito conhecido, pelo menos aqui em São Paulo. E em algumas outras vivências que eu tive recentemente, experiências no centro espírita que eu frequento, experiências com a minha família, experiências, e principalmente foi um clique por conta de uma fita que foi gravada em 2006, em 2016, 2006. Foi gravada em 2006, onde uma amiga da minha mãe, a Andrea, fez o meu mapa astral. Então, com todas essas pequenas dicas, eu resolvi que seria legal começar um canal onde eu divulgo as coisinhas que eu tô estudando com esse meu jeitinho mix de religião que eu gosto tanto. Muitas pessoas não entendem, outras acham legal e muitas criticam, mas eu acho que se você conseguir filtrar aquilo que não serve para você e se apegar àquilo que realmente pode te trazer algum benefício na vida, algum crescimento pessoal, isso vai ser uma experiência incrível. Muito bem, vamos lá. Como eu disse, meu nome é Débora, eu sou espírita de criação, eu há mais de 20 anos frequento o Centro Espírita Perseverança, aqui em São Paulo, que é um dos maiores centros espíritas do mundo, e há pouco mais de 5 anos me tornei trabalhadora lá. É um trabalho que me faz muito, muito bem e é um trabalho que eu levo muito a sério, tá? Eu poderia ser uma trabalhadora melhor, como o Dr. Bezerra diz nas mensagens mensais que nós recebemos nas reuniões de trabalhadores. Sim, temos muito que melhorar, parar de dar trabalho, né? Mas, entre outras coisas, eu também sou uma pessoa que gosta muito de ler, muito mais. Hoje em dia, eu tenho lido Bíblia, por exemplo, e eu gosto de tudo quanto é lugar que tem uma energia super emocionante, uma energia contagiante que proporcione experiências com Deus. Seja lá a religião que for, tá? Então eu não faço essa distinção de, não, esse aqui é evangélico, não vou. E toda vez que alguém me dá alguma dica interessante, eu gosto muito de tirar a prova e resolver pelas minhas próprias questões se aquilo me faz bem ou não, se eu posso aproveitar aquilo na minha vida ou não. E a Elevation Church foi uma dessas questões na minha vida. Eu tive um período em que eu queria muito fazer um intercâmbio para o Canadá, que ia durar ali por volta de uns 5 anos, tá? 2 anos de um curso de college, mais uns 3 aninhos aí com trabalho, com work permit no Canadá, para tentar ir atrás de uma cidadania, de uma residência permanente e sair do Brasil. Enfim, e nessa minha intenção, eu conheci um canal, um perfil
que era Instagram, Facebook e YouTube, da Nath. A Nath, ela é uma moça aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, e ela também frequentava uma outra igreja que eu gosto muito aqui, que é a Nova Semente. É uma igreja adventista do sétimo dia, que tem toda essa questão do estudo bíblico, tem uma coisa de comunidade que é muito especial, e o lema deles é experiência real com Deus. E aquele lugar me faz muito bem. Eu gosto muito de ir lá. Eu não tenho ido, né, por conta de pandemia. A gente tá aqui em 2019. Oh, meu Deus, 2020, novembro de 2020, no meio do coronavírus ainda. Então, há muito tempo que eu não vou na Nova Semente, mas assim que possível, gostaria de ir, porque me faz muita falta. E a Nath frequentava a Nova Semente. E um dia, e sabendo que ela tem esse bom gosto, né? Esse bom gosto, porque são já duas coincidências, né? Eu gosto tanto do Canadá e ela gosta tanto da Nova Semente, tanto quanto eu. Numa dessas, ela postou uma dica que ela recebeu de uma inscrita ou um inscrito dela, dizendo sobre a Elevation Church, que é uma igreja americana, mas que também tem uma sede em Toronto, onde ela morava. Então, ela começou a postar alguns vídeos, algumas frases, e eu fui atrás de descobrir. Eu cheguei no canal do YouTube deles, adorei. O pastor, o Steve Furtick, é um cara excepcional. Ele tem palavras muito fortes, muito cheias de significado, de camadas. Não é uma pregação... nenhuma pregação né? Se você for ver direitinho. Mas não é uma pregação rasa e é uma pregação muito emocionada. Enfim, é inglês, né? Para quem quer acompanhar, é ao vivo em inglês, mas é uma igreja tão global e tão presente assim que existem comunidades que traduzem e dublam esses sermões. E você pode acessar em português, também está disponível em português. Incrível, né? Enfim, o que acontece? Eu tava dizendo que esse meu vídeo também foi inspirado por um mapa astral que foi feito para mim há mais de 10 anos atrás. Esse mapa astral, ele dizia que eu não vou lembrar números, tá? Mas assim, basicamente, ele dizia que a partir dos meus 30 anos, completei esse ano, eu teria uma energia número 1, não sei, uma energia yang, que é aquela energia da iniciativa, é a energia da liderança, e é uma parada assim que eu deveria trabalhar, destravando a minha insegurança, a minha timidez, enfim, falando, né, usando a palavra para atingir as pessoas. E tudo isso veio convergindo já numa vontade que eu tinha, tanto de fazer um podcast, ou criar um canal, ou criar um conteúdo pro meu Instagram, alguma coisa assim. Até que, hoje na palavra do Steve, eu finalmente sentei de fato para ouvir o sermão sem fazer outras coisas, tomei nota, peguei a Bíblia para acompanhar em português os versículos que ele citou, para eu entender 100% da mensagem. E, além disso, eu complementei ainda com uma pequena passagenzinha do livro do De Luca, que é um livro bem bacana, que é essa intenção mesmo, né? Pensamentos que ajudam. É que você leia uma pequena passagem por dia e que isso te traga uma reflexão. Então, juntando isso e o retorno do meu trabalho no Perseverança, a gente está retomando agora os trabalhos presenciais, e foram muitas palavras interessantes no dia de hoje. Eu vou ver se eu consigo fazer um compiladinho aqui para passar para você o essencial para que você consiga tirar suas próprias conclusões na sua vida e ver onde é que isso vai servir para você, de que forma. Então, vamos lá. A primeira coisa é que hoje, no início dos trabalhos do Perseverança, o meu grupo vai ser um grupo de oração. Então, nós vamos, enquanto
as pessoas chegam na casa para tomar o seu passe, para escutar uma pequena palestra, uma breve palestra, e você pode agendar para tomar esse passe e ouvir essa palestra no site do Perseverança, tá? Enquanto isso, meu grupo fica numa outra sala, fazendo algumas vibrações, fazendo algumas rezas, cantando, e com a intenção de ajudar a doar energia vital para essas pessoas que vão frequentar e vão vir tão necessitadas. Então, legal. Então, o coordenador do meu grupo comentou uma coisa que eu achei incrível. Ele falou assim, olha, parabéns que vocês estão aqui, fazem parte desse grupo, vai ser muito bom, vai ser muito produtivo, porém, venham preparados, sabe? Porque existe uma coisa que chama assim, que diz que a corrente, ela quebra no seu elo mais fraco. Então, se você não vier bem preparadinho, quer dizer, com uma oraçãozinha durante a semana, ligação em Deus, se você não tiver feito nenhum tipo de exercício, você chega no domingo para trabalhar e ao invés de ajudar, doando energia, você acaba enfraquecendo a corrente. E os espíritos, nossos amigos espirituais que estão auxiliando naquele trabalho, vão ter 2 trabalhos. Um deles é amparar você. Então, eles poderiam estar dedicando essa energia para tratar outros pacientes que vêm com necessidades muito graves, mas eles estão cuidando para que você não contamine os demais trabalhadores. E eles vão ter o trabalho de isolar a sua energia dos demais trabalhadores, né? Então, são 2 trabalhos. Eles cuidam de você e eles te isolam. Então, você está dando trabalho, ao invés de ajudar. E não é essa a ideia. Então, venham preparados. Então, essa mensagem me deixou bem pensativa. E aí, passou, o trabalho correu bem, cheguei em casa, fui assistir a pregação da Elevation Church do Steve Furtick. O Steve, ele tava falando, vou até abrir a Bíblia aqui para não falar besteira, né? Porque eu não sou a pessoa mais conhecedora das Bíblias. Mas basicamente, ele estava falando sobre a cura do endemoniado cego e mudo e a blasfêmia dos fariseus. Que é uma passagem que tem tanto em Mateus, capítulo 12, versículo 22, quanto em Marcos, capítulo 3, versículo 20, tá? E eu não sei, eu acho que eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, acho que Mateus tá mais fácil de entender. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, enfim, a pregação foi baseada nessa passagem, que Jesus faz uma cura. Em Mateus, em Marcos, tem uma parte que é interessante, que está dizendo aqui, e quando os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu, e é o maioral dos demônios que expele demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? O que aconteceu aqui, né? Basicamente, era um dia de sábado, e pela lei mosaica, o sábado era sagrado, tanto quanto hoje os adventistas também guardam o sábado. Então, é um dia onde não se trabalha, é um dia de louvor a Deus. E Jesus estava no templo, os fariseus estavam observando, só esperando ele fazer alguma coisa que fosse condenável. E trouxeram para Jesus um homem endemoniado. Era um homem que tinha deficiências, ele era cego e ele também era mudo. E Jesus operou o milagre. Esse homem voltou a ver e voltou a falar.
E os escribas ficaram um tanto quanto chocados com aquela cura que ele operou e começaram a criticar Jesus, dizendo que ele tinha operado aquele milagre porque ele era possuído por demônios, por Beelzebul, o maioral dos demônios. E, bom, e aí Jesus fala assim, como é que Satanás expulsa Satanás? Como é que pode esse reino tão dividido, né? Mas enfim, entendido o fato, a reflexão que o Steve Furtick trouxe foi a seguinte. Jesus, ele era um homem tão seguro de si, ele era um homem tão preenchido pelo poder, o Espírito Santo de Deus, e tão certo daquilo que ele estava fazendo, daquela que era a missão dele, que ele não se preocupava com o que estavam pensando dele, tá? E quantas vezes nós não somos esses fariseus que, ao observar uma pessoa, um grupo, fazendo uma coisa que você acha reprovável, que você não entende, que você não concorda, você não vai lá e critica. Hoje em dia nós estamos num mundo, sim, extremamente crítico, né? A internet, ela tá trazendo muita divisão para as pessoas porque elas estão simplesmente massacrando umas às outras em julgamentos. E isso é muito ruim. E o Steve trouxe para nós a reflexão de que nós não temos que ser pessoas que se importam com a aprovação externa. Nós temos que ser pessoas que escutam essa voz interior. Pessoas que conseguem entender o valor das ações e não a aparência das ações. Eu vou pegar minhas anotações para ver se eu trago mais algum insight útil aqui para vocês. Mas, basicamente, ele diz o seguinte, quando a gente vê algo que nós não entendemos, algo que pode ser ameaçador por conta desse ser desconhecido, a primeira reação que nós temos é de nos defender. E, instintivamente, a gente já sabe que a melhor defesa é o ataque, né? Então, esses fariseus, eles estavam nada mais do que se protegendo, porque eles eram senhores da lei, eles eram autoridades, cheios de conhecimento das escrituras. Mas, entretanto, eles não usavam com sabedoria. E essa é a diferença. Por quê? Nós temos que aplicar na nossa vida tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente absorve de bom, com sabedoria. Filtrando aquilo que te serve, aquilo que não te serve. E fazendo bom uso no nosso interior e não externamente. Ou seja, você não tem que ficar ali preocupado com o que os outros vão achar se você compartilhar uma imagem que fala de Deus. Você não tem que ficar ali preocupado se as pessoas vão te achar careta, vão te achar chato, vão te achar bitolado, porque você mostra quem você é de verdade, tá? E por quê? Nós como espírita, eu entendo que como seres eternos, e lendo Allan Kardec, você vai ver ele dizendo isso logo no início do livro, somos seres eternos, e como seres eternos, nós temos que cuidar com prioridade daquilo que é eterno. Então, as coisas de Deus. Não tô dizendo que você não precisa se preocupar com nada do que é material. Isso é um pouco de hipocrisia, ainda mais nos dias de hoje. Eu acho que nos dias de hoje a gente tem muito que se preocupar com material. Mas não relega a parte espiritual a algo que é secundário, que não é urgente, que não é importante na sua vida. Porque é muito importante na sua vida eterna. E, por que não dizer, na sua vida atual, presente e hoje, em todas as suas relações, tá? Enfim, e o Steve tava falando... cadê? Todas essas coisas que a gente tem passado no mundo e que são coisas que são externas
às vezes elas trazem pra gente um sentimento de impotência, de insegurança, de dúvida mesmo, né? A gente questiona se Deus tá realmente no controle, se ele tá vendo o que tá acontecendo, por que ele não tá fazendo nada? Mas a gente tem que parar um pouquinho de culpar Deus, entende? Da forma como a gente também culpa muito o outro lado, né? O outro extremo, que seria os demônios, os inimigos espirituais, dizendo que eles que estão ali trazendo essa dificuldade para minha vida e que, na verdade, tem que assumir um pouquinho disso para você ter o controle da sua vida. Porque não há nada errado. Deus está no controle e Ele sabe tudo o que acontece. Então não tem nada de errado. Sabendo de que não tem nada de errado no mundo, apesar de você não enxergar, existe um propósito para tudo e para todos. Enfim, o Steve tocou muito nessa questão da gente ouvir a nossa voz interior. Jesus era uma pessoa que não se preocupava com aquilo que iam dizer dele, com aquilo que iam pensar dele. Ele era um cara que fazia umas coisas estranhas, diferentes para a época. E ele não questionava de maneira nenhuma, em nenhum momento. Ele sempre seguiu firme, ouvindo a sua voz interior, que era a voz de Deus. E nós temos isso também, tá? Existe uma passagem aqui em João, eu não marquei, droga, não sei se eu vou achar não. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, ver se eu acho. Coríntios, Romanos, Epístola aos Romanos. Bom, provavelmente eu não o encontre. Mas ele estava falando de um capítulo acho que da Epístola de João, da primeira Epístola de João. Aqui, segunda, terceira, vou chegar lá. Veja, 1 João 4. 1, 2, 4. Cheguei. 1 João, a primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, veja, você veio através da sua mãe, mas você veio por Deus, porque Ele te criou e te permitiu encarnar. Se você veio dele, o Steve fez essa menção do sotaque, né? Você não vem que nem o Whindersson Nunes, você não vem do Piauí com o sotaque do Rio de Janeiro, né? Então, por que você não usa sua verdadeira essência, o seu verdadeiro sotaque? Ninguém quer escutar o Whindersson falando carioquês, né? A gente quer ouvir ele falando com o sotaque do Piauí, porque é a verdadeira essência dele. E é por isso que as pessoas gostam dele. Daqui é a mesma coisa. Você é de Deus, você veio de Deus. Então, tá na hora de você usar o seu sotaque, entre aspas, e deixar transparecer da onde você vem. Tá? E isso falou demais comigo por conta daquela questão do mapa astral, daquela questão do meu coordenador, dizendo que a gente tem que se manter conectado para não atrapalhar. E se manter conectado com Deus tem a ver com silenciar um pouco o barulho do mundo, tá? E ouvir a sua voz interior. Ouvir o que Deus está falando com você, ouvir a missão que Ele está te colocando na frente, estudar, esse tipo de atitude que se espera. E no mundo de hoje, né, é muito fácil você perder o foco. Então, mais uma vez, voltando para a recomendação do coordenador do trabalho, do Perseverança, dizendo, venham preparados,
Porque se você vier aqui sem foco, você atrapalha, você não ajuda. Entendeu? E aí o Steve falou exatamente isso na passagem. Na verdade, foi o que eu precisava ouvir, né? Foi isso que eu extraí. Ele falou exatamente isso. Silencia a voz externa. Para de se preocupar um pouquinho com o que o mundo espera de você e o que ele pensa de você. E trata de deixar falar essa voz interna, essa voz interior que traduz a sua essência de verdade. E isso vai me ajudar e vai te ajudar a se manter conectado com Deus. Não quero dizer que você não escute mais o jornal, que você não veja mais série, que você não leia mais nada fora do espiritual, do religioso. Não. Nós estamos no mundo, vamos viver no mundo. Mas não relegue isso como se não fosse importante na sua vida. Ainda mais nos dias de hoje. E hoje em dia tão caótico e os sentimentos estão tão extremos, seja por conta de uma polarização, seja por conta do coronavírus, seja por conta do isolamento, e a gente tem pessoas perdendo emprego, pessoas passando por crises muito violentas, existenciais, de solidão, de depressão, e a gente, não tô dizendo que vai resolver seus problemas, mas se você parar um pouco e tentar entrar em conexão com isso que está dentro de você, que é a real essência da sua vida, isso vai poder simplesmente trazer um certo preenchimento. Para mim, funciona. E falta, né? Parece que é como uma droga. Você não se satisfaz com um pequeno pedaço. Você precisa ir além e estudar um pouquinho mais. E tem muito a ver com a fase da vida, né? Com certeza. Há 10 anos atrás, isso não seria algo que eu iria buscar, talvez. Nunca se sabe. Bom, fiz as minhas anotações e aí eu concluo com essa primeira passagem aqui do livro do José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam, que é a passagem Projetos em Construção. Tem o quê? Tudo a ver? Tudo a ver. Projetos em construção, ele está dizendo aqui para você refletir a respeito da falibilidade humana, da imperfeição do ser humano, tá? Ele está dizendo assim que nós temos, todos os seres humanos, e eu achando que era só eu, problemas sérios com a autoestima, a autoaceitação. E por conta disso, nós vamos nos tornando pessoas um pouquinho frustradas, um pouquinho inseguras. E isso é fruto do nosso orgulho, que nada mais é do que pessoa orgulhosa, que não aceita que as coisas possam ser diferentes daquilo que você espera, porque você não merece. E não se trata de ser conivente com as situações da vida, tá? Não se trata disso. Se trata de entender que certas situações estão fora do seu controle e que aquilo que você pode e deve mudar vai depender de você trabalhar a sua humildade. Porque nenhuma mudança é fácil. Se tá fácil, tá errado. A galera do CrossFit já fala logo. Se não doeu, é porque não tá fazendo certo. Mas basicamente, a gente tem que aceitar quem nós somos e entender o mundo real. Entender o que não é essa parte ilusória, essa parte fabricada de internet, de televisão. O mundo real, você só consegue chegar nisso se você conseguir escutar aquela voz interior que o Steve Furtick falou no sermão. Então, escuta essa voz. Entenda quem você é e quais são as suas deficiências para você começar a operar essas mudanças. Só cresce quem é humilde. Então, é exatamente isso. E ele diz o seguinte: não somos uma obra pronta. Admitamos que somos um projeto em construção. E,
por fim, eu acho que isso daqui encerra de forma muito boa, é dizer que tudo está certo na ordem divina. Seja você espírita, evangélico, católico, qualquer outra religião. Se você não acredita que existe uma força universal que controla tudo, então nada faz sentido. Mas se você acredita que essa força existe e é algo extremamente superior aos nossos poderes como seres humanos, então acredite que essa força também tem tudo sob controle. Não tá no modo aleatório. A vida não funciona no modo aleatório. As coisas acontecem por uma razão, nós não temos capacidade para enxergar, mas está tudo certo na ordem divina. O que você pode fazer? Se no mundo você não tem o controle, você só consegue mudando você mesmo, fazendo a sua reforma íntima, fazendo a sua reflexão em pensamentos que ajudam e fazendo ouvir a sua voz interior, independente daquilo que as pessoas pensam, independente daquilo que as pessoas esperam de você. Mas fica aquele alerta. Se você fizer isso, se sentindo maioral, se sentindo superior e independente, você vai ter um risco grande de escutar uma voz que te engana. Essa voz que fala com você, a palavra verdadeira de Deus, ela só traz boas notícias. Ela só traz ânimo, otimismo, bem-aventurança. Então, cuidado com a voz que você acha que é de Deus. Porque se ela tá te falando uma coisa que não é boa, talvez ela não seja de Deus. Talvez seja alguma interferência desse mundo externo tentando te tirar do bom caminho. Mas isso só cabe a você. É uma reflexão sua. É uma reflexão de cada um, pessoal. Bom, é isso. Eu já falei demais. E eu acho que foi muito proveitosa a nossa reflexão. Espero que você também consiga tirar e aproveitar aquilo que foi útil do que eu disse. E se eu disse alguma besteirinha aí, alguma coisa que você não concorda, ao invés de você chegar como fariseu, por favor, apenas filtre e siga com a boa palavra. Porque eu só quero que você tire coisas boas dessa experiência. E fica a minha dica, né? Acompanhe nas redes sociais a Elevation Church em português, se você não ouvir bem em inglês. Se você manda bem no inglês, é um exercício fantástico escutar o próprio Steve falando. Ele traz muitos convidados, a própria esposa dele, é fantástico. Tem também a Nova Semente, que é a comunidade adventista do sétimo dia. Tem canal no YouTube, faz transmissão ao vivo aos sábados. É uma comunidade especial, de verdade. Tem muita música, tem muito louvor, é algo inacreditável. Muito bom mesmo. Recomendo. E se você estiver precisando de um pouquinho mais de libertação, de cura e de um passe renovador, se inscreve para participar da palestra no Perseverança. É em São Paulo, é presencial. Às quintas-feiras tem palestra online também. Isso tudo pode te ajudar a chegar naquilo que funciona para você. Se não funcionar, continua procurando, não desiste não, tá bom? Um beijo. Tudo de bom.